E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Tá Ligado na Cidade. Tudo certo, gente? Outra vez a gente tá na área, cheio de assuntos importantes e interessantes para debater com vocês e com os nossos entrevistados aqui na TV Câmara de São José. Se liga então no que vai rolar no programa de hoje. A gente vai falar sobre o uso da terra e para isso, aqui no estúdio, o papo vai ser com o engenheiro ambiental Arthur Bispo e o Marcelo Pereira Manara, secretário de Urbanismo e Sustentabilidade de São José dos Campos. No quadro Câmara Repórter, você vai conhecer uma horta urbana e quais benefícios ela tem trazido para as pessoas envolvidas nesse cultivo. Já no Tá Na Rua, a gente perguntou para os moradores de São José o que eles acham das áreas verdes e da arborização dos bairros da cidade. E tem ainda o quadro Atividade Legislativa com o Lucas Guerra. O Tá Ligado tá no ar. O uso da terra pode ser entendido como a forma pela qual o espaço geográfico é ocupado pelo homem. Mas a gente sempre tem que levar em consideração que as práticas de gestão do território e de uso da terra têm um grande impacto sobre os ecossistemas e os recursos naturais, incluindo a água e o sol. É impacto grande mesmo. Então, como buscar esse equilíbrio entre o desenvolvimento socioeconômico sem deixar de cuidar da preservação do meio ambiente? É isso que a gente vai debater aqui com os nossos entrevistados de hoje. O engenheiro ambiental Arthur Bispo e o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade de São José dos Campos, Marcelo Pereira Manara. Bem-vindos. Bem-vindos, meninos, ao nosso Tá Ligado na Cidade. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, Fernanda, Thiago, Arthur. Vamos lá para esse bate-papo muito rico aí. Arthur, vamos começar contigo. A gente fala uso da terra. Pode ser uma coisa até genérica demais. Para a gente aprofundar um pouco, o que a gente precisa estar atento, já que a gente sabe que nos últimos anos, especialmente, nem tanto assim os últimos, né? Já tem um período longo, a gente tem usado a terra de uma maneira indiscriminada mesmo, né? A gente tem passado de alguns limites. Bom, pensar no uso da terra é pensar diretamente na ocupação, né? As cidades, como um todo, as comunidades, têm se organizado cada vez mais em cidades, em ambientes urbanos. E muitas vezes essa organização em cidades envolve a ocupação de áreas que não deveriam, né? Áreas de preservação ambiental, áreas que deveriam ser protegidas, né? Para que sejam mantidos os serviços ecossistêmicos e que por conta dessa ocupação, né? Desenfreada, desse uso da terra de maneira indiscriminada, a gente tem vários impactos e isso acarreta diretamente na degradação ambiental, né? Uhum. E, secretário, aproveitando na área que o Arthur comentou, tem a questão também da área rural, né? Cerca de 70% de São José dos Campos, né, tem essa área rural. Como é que a prefeitura, né, como as políticas públicas também estão envolvidas a valorizar tanto esses moradores, né, mas também esses profissionais, né, a dar atenção para essa área rural também, né, aqui em São José? Sim, o município como um todo, ele tem que ter o seu planejamento. Então, por isso que São José dos Campos vem modernizando a sua legislação, né, através de grandes pactos com a população, porque se faz política pública, principalmente com relação a uso e ocupação do solo, que é a política pública mãe do ordenamento territorial da cidade, se faz com grandes diálogos, com grandes pactos com a sociedade. Assim foi o plano diretor em 2018, o zoneamento em 2019 e depois a série de regulamentações, né? Se a gente entender essas políticas como um relógio, o plano diretor e o zoneamento são as duas grandes engrenagens. Sim. E no miolo ali tem várias regulamentações que precisam ser feitas para o pleno funcionamento da cidade. E a área rural também tem que ter, né, a sua diretriz, que é diferente da sede urbana. Por isso que São José dos Campos está inovando mais uma vez em política pública de uso e ocupação do solo, discutindo o plano de gestão distrital de São Francisco Xavier, que ocupa 1/3 do território de São José dos Campos e tem uma condição, uma especificidade totalmente diferente aqui da área urbana da sede. E nós estamos desenvolvendo agora essa política pública inovadora para o Brasil, né? Nenhum distrito no Brasil tem o seu próprio plano diretor. E é por isso que nós estamos fazendo para não só resgatar e
conversar com esses moradores, quais são as suas necessidades, né? Mas para que a gente possa ter esse resgate histórico, na verdade, né? Porque São José sempre cresceu na área urbana, indústria, né? Uma cidade reconhecida e deixou um pouco a desejar historicamente a sua área rural. Então agora nós estamos resgatando essa importância e dando esse valor para a sociedade rural, que é um componente importante da sociedade. Até porque, né, Arthur, quando a área rural não recebe a devida atenção, alguns erros podem acontecer também na ocupação. A gente fala muito de área de risco, pensa em encosta, pensa no que vem a partir disso, até levando em conta alguns desastres ambientais, né? E isso tudo é muito preocupante. Mas a área rural, mesmo que seja ali no imaginário coletivo só uma área para criação de gado ou para ter verde mesmo na cidade, se isso também não for controlado, a gente também pode ter impactos ambientais, não? Com certeza. Eu acredito que as áreas rurais elas são responsáveis, né, principalmente em termo nacional, né, pelo sustento, pela geração de renda de grande parte das famílias no Brasil. E a gente pensar nas áreas rurais como parte das cidades como um todo, né, como a gente vem comentando, é a gente trabalhar a questão do monitoramento e da fiscalização, né, principalmente, para verificar se essas áreas estão sendo ocupadas da forma como devem, se a população tem consciência que determinadas regiões não podem ser ocupadas, se as propriedades rurais elas respeitam as áreas de preservação permanente, a questão da ocupação próximo às margens e leitos dos rios e também questão de drenagem, né? Pensar nessa questão da produção de maneira integrada, tanto no ambiente rural quanto no ambiente urbano. Né? Até o excesso de pasto, né? Isso pode ser um problema. Se a gente pensar, tem muito pasto, muito gado ali, acaba inclusive acabando com algumas nascentes, pode levar a algum risco de algumas espécies específicas de vegetação deixarem de existir, e também tem que levar isso em conta. Bom, chegou a hora então da gente ouvir o que a população de São José tem a dizer sobre esse assunto. Vamos para a rua? Vamos! É a hora do quadro Tá na Rua com o Vitor Fraqueta. Olha só. Oi tio, oi Fer, tô aqui no centro de São José dos Campos para bater um papo com a galera e saber se nas ruas lá do bairro delas é tudo verdinho, tudo arborizado, sabe, aquele clima fresco, se elas têm uma boa área verde também para curtir com a família e com os amigos e de quebra ainda levar o dog para dar aquele passeio bacana. Vamos lá saber? Ângela, que bairro que você mora? Serrote. Lá no Serrote, é zona rural, né? Sim. E lá no seu bairro tem área de campo, tem árvores próximas à sua casa, como que é? Sim, tem bastante área verde lá, né? E você acha que o seu bairro é mais fresco por conta da quantidade de árvores que tem? Logicamente que sim. Você acha que a região que você mora ela é fria, ela é quente, como que é? Bem quente. Bem quente. Tá faltando árvores. Qual que é o bairro que você mora, Nilson? Eu moro na Vila Cristina, Zona Norte. Na Vila Cristina, as ruas de lá, elas são arborizadas? Não são arborizadas. A rua que eu moro, principalmente, não é. A rua que eu moro é rua de prédios, né? E não tem nenhuma árvore na rua em que eu moro. E área verde para você curtir com a família, com os amigos, tem? Tem o Parque da Cidade, para você Santana ali. Alexandre, onde que você mora? No Santo Inês. No Santo Inês, as ruas do Santo Inês, elas estão bem arborizadas? Como que tá lá? Sim, algumas ruas tem bastante árvore. E áreas verdes para você curtir com a família, com os amigos, levar o dog? Tem o parque lá, o Parque Ecológico. Tem bastante área verde. É isso, as opiniões foram bem diversificadas. Tem gente que acha que já tem árvore suficiente, tem gente que acha que precisa de mais, mas a opinião geral é a seguinte: um lugar arborizado é muito mais agradável de se viver. É isso, né, Thiago? Que bom que a gente tem, né, relatos muito positivos aqui. Uma cidade verde, né? É uma cidade mais feliz, né? Bom, pessoal, vou interromper o nosso papo aqui só um pouquinho para trazer algumas informações aí do Legislativo. Hoje, o destaque é para a Lei Complementar 612 de 2018. Ela instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de São José dos Campos. É um instrumento que estabelece os objetivos da política de desenvolvimento urbano, rural, ambiental, social e econômico do município. Com foco em quê? Em quê? Claro, na gestão do território, buscando equilíbrio social e territorial. Ao longo da história, São José já contou com 5 planos diretores. O primeiro foi desenvolvido entre 58 e 59. O segundo, de 1969 a 71. O terceiro, em 1995. O quarto, em 2006. E, finalmente, o quinto e atual plano diretor é esse que a gente está falando aqui, publicado em 2018.
Ele foi aprovado depois de um longo processo com diálogo com a sociedade. Foram mais de 100 encontros nas formas de oficinas, audiências públicas e reuniões setoriais realizadas entre 2016 e 2018. E ficou estabelecido que os objetivos principais são aproximar a moradia e trabalho, induzir o crescimento sustentável da malha urbana, combater a especulação imobiliária, permitir o pleno acesso aos equipamentos e serviços públicos e estimular o desenvolvimento econômico diversificado. Então, se você quiser saber mais sobre o plano diretor, a Lei Complementar 612 de 2018, você pode acessar tanto o site da Câmara Municipal, que é o câmara.sjc.sp.gov.br, quanto o da Prefeitura, que é o sjc.sp.gov.br. Agora a gente vai para um intervalo, mas volta rapidinho. Até já. Até. Já estamos de volta com o Tá Ligado na Cidade. E no programa de hoje a gente está conversando sobre o uso da terra com os nossos entrevistados, o engenheiro ambiental Arthur Bispo e o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade de São José dos Campos, Marcelo Pereira Manara. Secretário e Arthur, a gente viu no último bloco, né, os comentários das pessoas. Tem lado muito positivo, né, da arborização da cidade, mas também teve reclamações da questão dos fios, né, onde as árvores acabam passando, e também a questão da calçada também, onde o pessoal acaba passando também, né? Quais ações vocês estão fazendo para melhorar essas questões também, né? Fernanda, é uma adequação. Parte da arborização, ela foi plantada há 30, 40, 50 anos atrás, quando se conhecia pouco do comportamento dessas árvores no ambiente urbano. Vamos lembrar que até bem pouco tempo a gente distribuía muda para a criança no dia da árvore. E a criança levava uma muda, plantava, sem muita orientação, né? Então isso acabou. E agora nós estamos corrigindo esse processo, estudando a cidade, plantando a espécie adequada no local adequado, para minimizar o efeito disso, de levantar raiz, quebrar a calçada, né? Mas nós vamos, ao longo do tempo, adequando isso. E Arthur, você tem um projeto muito legal, né, em desenvolvimento aqui em São José, que justamente tenta levar essa educação ambiental de uma maneira bem estruturada para as escolas municipais, não é isso? É isso mesmo. Desde 2019 a gente vem conduzindo o projeto Escola Sustentável, em parceria com a Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, com a Secretaria de Saúde e várias outras instituições, como a Unifesp e o Semadem, aqui no município. E a ideia é a gente trabalhar as escolas e promover a formação de agentes multiplicadores, né? Compreender os alunos como futuros cidadãos e desenvolver, né, a partir de várias oficinas, em torno de gerenciamento de resíduo sólido, uso consciente e reuso de água, essas habilidades, competências, valores para incentivar a cultura da sustentabilidade e para, justamente como o secretário trouxe, tornar cidadãos mais conscientes, né, da sua participação e para participar dessa formação de política pública e justamente conseguir levar as suas dores, vamos dizer assim, né, as suas demandas, para serem incorporadas nas políticas que são desenvolvidas pelo município de modo geral, né? Plantar aquela sementinha, né? A sementinha da consciência, né? Desde pequenininho, desde cedo. Porque não adianta, né, minha gente? O primeiro passo tem que ser esse, tem que criar conscientização na população para que essa geração vá mudando e assim a gente consegue dar mais valor às políticas públicas voltadas ao meio ambiente, à sustentabilidade também. Mas antes de seguir aqui com o nosso papo com eles, vamos dar um pulinho do lado de fora do estúdio. Hoje, o repórter Vitor Fraqueta vai mostrar pra gente uma horta urbana. É o quadro Câmara Repórter. Se liga! Eu estou aqui no Afundás, no Parque Industrial. Aqui é um centro ambiental com mais de 3.000 metros de atividades ao ar livre. Tem estufa, tem meliponário, tem horta. E esse é o professor e essa é a garotada que vai me acompanhar aqui nessas atividades. Bora lá! Estou aqui com o Celso Fernandes, ele é coordenador do Centro de Estudos Ambientais. Celso, você pode falar para a gente um pouquinho como que funciona esse espaço? Bom dia. O Centro de Estudos Ambientais é uma área, das projetos da Fundaz, onde a gente, dentro dele tem vários projetos. Quais são isso? Viveiro com mudas,
né, onde a gente prepara mudas para os jardins e a nossa formação aqui das crianças, atividades recreativas aqui dentro com eles. A gente atende de 6 até 15 anos, assim, mas tem alguns maiores também, tem algumas formações, alguns cursos aqui que tiram foto, fotografia, etc. Nós temos o Viveiros, a gente tem o Meliponário, são abelhas sem ferrão, a gente tem aqui as aves que ajudam aqui também no projeto já, tem os fogão a lenha, tem um espaço físico para atividades, tem salas de aulas, atividades tanto teórica como prática, e temos a mata ciliar, onde a gente tem uma trilha também chamada Trilha do Jacu. Inclusive o Celso estava lá quando a gente chegou, ele veio rapidinho aqui para nos atender. Celso, em geral são as crianças que usufruem mais desse espaço, mas a comunidade também pode vir conhecer, né? Quem quiser conhecer esse centro de estudo ambiental, que é um espaço bem bacana, o que eles devem fazer? Bom, pessoal, aqui como é um espaço público, todos têm direito, a gente geralmente é um e-mail, as pessoas marcam o horário com a gente, ou escolas, ou fundações mesmo, né? A gente recebeu até idosos aqui, graças a Deus, um espaço agradável. E é através do ofício também importante para a gente registrar, documentar as atividades aqui. Estou aqui com o professor Frige, ele que é o responsável por fazer o ensino das técnicas para as crianças. Ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre como é esse processo. Professor, bom dia. Me diz como que acontecem essas aulas e, se você puder já emendar, qual que é a importância de um centro ambiental desses para as criançadas? Na verdade, a Fundas, ela é referência na questão de meio ambiente, né? Então, faz muito tempo. Eu estou na instituição faz 15 anos, mas tem profissionais que estão há mais de 20 anos dentro da Fundas, já trabalhando na questão de meio ambiente. Porque meio ambiente em sala de aula é uma coisa, fora, né, tem a questão de vivenciar a questão da horta, dos locais, né? A gente faz muita visita técnica também. Então, uma coisa é você falar do lixo, outra coisa é você conhecer o aterro sanitário de São José dos Campos, uma coisa é você falar das plantas, outra coisa é você plantar, regar, cuidar e colher, fazer os tratos culturais, né? Então, tudo isso para a criança, elas vão lembrar para o resto da vida. É muito importante hoje em dia que a criançada está muito no celular. Então, tem que ter contato com a terra, tem que brincar, tem que participar. E a Fundas, nesse sentido, ajuda bastante, né? Então, é vivenciar. Uma coisa é aprender, outra coisa é vivenciar. Isso, para a criança, é muito importante. Você gostou do seu alface? Eu gostei dele plantado e eu acho que eu vou gostar mais ainda quando ele estiver pronto pra gente comer. Então, vai demorar 30 dias, né? Então daqui 30 dias eu posso voltar pra gente comer essa alface? Sim. A gente vai comer junto no horário do almoço? Sim. Marcado então, hein, gente? Daqui 30 dias a gente vai comer uma salada de alface. Muito bacana, né? Esse projeto das hortas, né, Thiago? E passar essa pergunta para os nossos entrevistados aqui sobre essa questão de envolver, porque uma hortinha em casa, né, é sempre bom, né? É uma parte ali de um processo nosso de estar ligado com a terra, né? De estar ligado com o dia a dia. Como é que a gente faz para a gente envolver, Arthur, essas pessoas, né? A ter esse cuidado, a estar mais em campo mesmo, né? Não envolver só a gente em casa fazendo uma hortinha, mas todo o entorno também, né? Tem uma horta comunitária, né? Por exemplo, né? Sim. Acredito que essas estruturas, né? Tanto de hortas urbanas como de tetos verdes, jardins de chuva, elas são formas de reintegrar a natureza a esses espaços urbanos que muitas vezes são suprimidos por conta da ocupação que a gente vinha comentando, né? É muito importante que essas estruturas existam nas comunidades para que as pessoas consigam participar ativamente, né, de ações que podem melhorar ali em escala local as questões, né,
chance de risco de desastres, por exemplo, né? Essas estruturas que a gente considera como soluções baseadas na natureza, tem essa principal finalidade, né? De alguma forma atenuar os impactos ambientais e fazer com que as pessoas se reaproximem da natureza, reinserindo esses elementos no ambiente urbano. Uhum. E também tem a questão imobiliária, né, Manara? A questão de ter... A gente tem muitos prédios aqui, né? Vem construindo também ao longo do tempo. A cidade de São José cresceu muito, principalmente depois da pandemia, né? Tem essa preocupação também dessas construções para que essa área verde continue, né, firme aqui, continue ganhando excelência, né, reconhecimento. Como é que tem trabalhado essa questão da expansão imobiliária? A relação do cinza com o verde aí no crescimento da cidade, e o que nós vimos da horta urbana é um movimento mundial, chama agricultura urbana. Principalmente teve um crescimento muito grande como um efeito da pandemia, que as pessoas ficaram, né, com todas aquelas restrições e passaram a ter uma necessidade de vivenciar áreas abertas, áreas de lazer, né? Então a família voltou para as áreas de lazer, para os parques, áreas abertas e tal. E essa questão de lidar com a terra, porque a pandemia teve um grave problema de questão emocional do coletivo, né? Então, lidar com a terra também atua na saúde mental das pessoas. Então, é um programa amplo que se chama Agricultura Urbana, que o mundo está fazendo, associado à segurança alimentar, né? A melhoria da qualidade da alimentação. Então, uma horta, ela é muito mais, né, só do que um espaço de alface. Ela atua na resiliência da cidade, na preparação da cidade, né, na drenagem, ela atua na saúde mental, ela atua na segurança alimentar. Então, é um equipamento sensacional e deve estar cada vez mais nas áreas urbanas. E não só esse equilíbrio, né, Fê, entre a área verde e a área cinza, como o secretário fala, o desenvolvimento da área meramente cinza também precisa ser pensado e desenvolvido de uma maneira coerente, e por isso a importância da legislação vigente ser realmente efetiva ali, né, para que isso aconteça de uma maneira ordenada e não atrapalhe o dia a dia das pessoas, ocupação, uso de terra em geral. Tem a ver não só com a questão da sustentabilidade, mas do ritmo de vida e da maneira com a qual as cidades, os ambientes rurais ou urbanos se comportam e interferem no dia a dia das pessoas. Pessoal, infelizmente nosso tempo acabou, mas quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui, Arthur, secretário, brigadão. Eu que agradeço. Agradeço o convite também. Agora um intervalo rapidinho e no próximo bloco você vai ficar por dentro dos trabalhos da Câmara Municipal no quadro Atividade Legislativa com o Lucas Guerra. Tá ligado? Já tá de volta. E agora a gente tem informações sobre os trabalhos da Câmara Municipal de São José. É o quadro Atividade Legislativa. Guerra, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Tá Ligado na Cidade. Tudo bem? Estou eu aqui de novo, mais um pouquinho. Lucas, tudo bem? Tudo jóia? Tudo certo. Senti falta do colunista hoje. Nosso colunista Lucas Guerra. É verdade. Agora sim, não precisa se preocupar que esse erro não se repetirá. Que isso, não tem erro. E aí, meu amigo, o que você trouxe pra gente hoje? Então, fiquei sabendo que no programa de hoje vocês já debateram muito sobre planejamento da cidade, né? Isso. Plano diretor, lei de zoneamento, eu sei que é muito assunto, é bastante complicado para quem vê pela primeira vez, mas é muito importante que a gente está falando do desenvolvimento da cidade, né? Sim. E eu vim trazer um outro assunto que também trata de desenvolvimento da cidade, mas que também foca no meio ambiente, ou seja, quando a gente pensa a cidade, né, o plano diretor, o zoneamento, como que nós vamos expandir a cidade, construir, planejar a cidade, é importante fazer isso pensando em sustentabilidade. Então, São José tem um plano municipal de arborização que é justamente isso, pensar a cidade, mas já organizando como que vai ter o plantio de árvore, o que pode e o que não pode, como que vai ser feita toda essa questão de sustentabilidade. A gente sabe, inclusive, que se a gente plantar alguma árvore errada, quem nunca passou por uma rua, né, e não viu lá a rua totalmente quebrada ali por conta das raízes das árvores, é garantir um cuidado.
para que a gente tenha uma cidade que também evolua de uma forma positiva como ambiente, para que a gente não precisa plantar uma árvore tão bonita, que às vezes é linda quando a gente vê, mas que causa diversos transtornos. E né? de repente até tem que ser retirada depois, ou não é retirada, mas causa outros transtornos. A Fer acabou de falar de uma coisa muito importante que atrapalha a mobilidade, né? Você de repente tem uma raiz enorme no meio da calçada, um cadeirante não consegue passar por ali, então tem que ser pensado mesmo. E aqui em São José, os vereadores não só aprovaram, obviamente, né, o Plano Municipal de Arborização, mas tem uma lei aprovada que é muito legal, que é para criar um inventário arbóreo para a cidade. Não sei, vou falar com quem está em casa também, né? Não sei se vocês já viram nas árvores de São José que tem um QR Code, uma plaquinha de metal. Né? Agora eu vou falar, Tomita, põe na tela pra gente ver. Tava Coloca sentindo aí, falta Tommy. disso. Tomita é o nosso editor, para quem está acompanhando o programa agora. Então, esse programa que cria o inventário arbóreo, ele está catalogando todas as árvores de São José. Pensa, nós temos 80 mil, cerca de 80 mil árvores. Todas serão catalogadas. Qual a importância disso? Por meio desse QR Code, lá vai estar disponível todas as informações da árvore. Qual é a espécie, né? Quando foi feita a última poda, o último processo de manutenção, como que está a saúde daquela árvore. Legal. E isso vale não só para o serviço de manutenção, que vai trazer o cuidado dessa árvore, mas a população também pode conhecer mais. Ou seja, nós participamos desse processo. Cria uma proximidade, né, Fê? O pessoal aí de entender melhor quem que é essa vizinha árvore que tá ali na rua de casa, de repente, né? Quem você vai até abraçar com mais vontade, assim, né? Sentir aquela energia, assim, com mais, né? E se a gente se entende, a gente pertence, né? Então a gente Exato. traz essa noção de pertencimento. Nós também somos parte da cidade e o meio ambiente faz parte da cidade. Com isso, a gente cuida mais, né? Então tem essa questão muito importante. Perfeito. Falou tudo, Guerra. Obrigado pela sua participação Isso, mais eu uma que agradeço, semana é muito aqui. rapidinho, não dá para falar tanto, mas o pouquinho que a gente fala eu sei que é muito importante para a gente trazer essas informações da cidade. E se você está assistindo e quer mais informações, também dá para você correr lá no site da Câmara Municipal, pegar mais detalhes sobre esses projetos e outros também que estão rolando por aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos. Bom, vamos embora? Vamos, né? Acabou. Felizmente. Então, tchau para vocês, até semana que vem. Tchau, gente.